Passear no parque e ter um contato com a natureza é algo incrível, né? Mas e quando no meio de um passeio você acaba descobrindo algo, bom, digamos que intrigante? Como por exemplo, os adolescentes que esbarraram com esse bicho que vocês estão vendo. É pra lá de sinistro, né? Mas se acomodem bem, porque tem muito mais coisa estranha no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes que possamos apontar dados consistentes para o que é ou não é a coisa que estamos vendo nessa foto, primeiro precisamos ouvir o relato de Melissa Abraham. Bom, ela foi a pessoa que registrou esse momento inacreditável e por isso tem bastante a dizer sobre o assunto. Segundo Melissa, tudo começou quando ela havia ganhado um novo celular no início de 2021. Feliz com a novidade, como a maioria das pessoas fazem, a mulher resolveu passear com o seu cachorro no Victoria Park para testar também a sua câmera, não é mesmo? Bom, o tempo estava ameno e ensolarado. Podemos considerar quase que atípico para a região do Rio Mersey, que abriga cidades como a de Liverpool. Entre vídeos curtos gravados e fotos tiradas para testar a qualidade da câmera, Melissa acabou esbarrando com o sobrenatural. Esse avistamento é bem parecido com o que falamos recentemente aqui no canal, de um chileno que estava apenas tirando fotos da guarda montada da sua cidade e apenas quando ele revelou as fotos é que pôde ver algo estranho na sua frente, né? Bom, as semelhanças dos casos não param por aí, família. Ambos as imagens suspeitas de conterem um alienígena apresentam uma versão bem menor do extraterrestre do que nós imaginamos e temos ali como estereótipo. O ET da foto de Melissa possui as mesmas características dos Greys, possuindo assim um corpo, bom, digamos aqui que humanoide, cabeça com tamanho anormal e olhos grandes também. No entanto, eles são bem menores do que a cultura popular conta sobre os Greys, que seriam mais ou menos grandões, né? Ou pelo menos da nossa estatura. Ainda segundo o relato de Melissa, ao ver a imagem, ela não acredita totalmente que possa ser um alienígena. Para ela, muitas coisas podem ter causado um fenômeno que possa ter dado essa impressão de que havia um ser extraterrestre na foto. Como é o caso de algum lixo ou folha deixada em qualquer lugar. Sabe quando você tá, sei lá, andando num ônibus e você vê um saco de lixo no meio da rua, você acha até que um cachorrinho, sei lá, foi pego por um carro, por exemplo? Então é mais ou menos essa impressão que ela acredita que aconteceu, né? Olhando no detalhe, é difícil não acreditar que possa ser um alienzinho, né, família? Passeando ali pelo parque, talvez, pronto pra tirar um cochilinho, ou quem sabe tomar um café da tarde, né? Depois de ver a estranha criatura no parque, Melissa compartilhou seu enredo com vários sites especializados para que eles pudessem analisar este caso de fato. Um homem ao oeste da China, mais especificamente na região do Tibete, encontrou o que seria um dragão. Veja bem, família, eu não tô falando de um fóssil como, sei lá, de 10 milhões de anos atrás, não. A suposta descoberta seria de realmente um dragão inteiro ali, fresco. Além da descoberta ser muito interessante, ela também foi registrada como muito mais detalhes ali do que o habitual. Isso porque as imagens foram feitas em vídeo também. E olha, família, que a imagem até que não tá em uma resolução tão ruim, né? Como geralmente alguns achados são gravados ali. O que faz com que possamos questionar pelo menos ali o fato de ser real ou não. Na cena é possível ver a criatura deitada de lado, com todas as escamas e características em detalhes. O que tudo indica é que esse poderia ser um dragão ocidentalizado, com todas as feições dos mitos contados na Europa. Mas o que um bicho desse estaria fazendo na China? E por que esse seria o primeiro grande registro de um animal dessa espécie? Bom, são perguntas sem respostas, é claro. Mas o que você acha? Algumas pessoas da cidade de Jodhpur, no norte da Índia, descobriram outra criatura que mais se parece um alien. Os homens estavam cavando um poço quando se depararam com esse ser muito exótico. A criatura era triangular e até mesmo a tonalidade de pele deixava transparecer uma aparência muito humana, né? No entanto, a forma da cabeça e principalmente os olhos fazem com que seja impossível não comparar a criatura com um extraterrestre. Logo, os sites de notícia do mundo todo passaram a divulgar a informação como sendo um suposto bebê de alienígena, principalmente sites que propagam as notícias em base a teorias, não é mesmo? Vocês sabem do que eu tô falando e bom, não tô aqui pra falar que isso é mentira ou é verdade, tô aqui pra trazer pra vocês a notícia. Já os mais céticos
dizem que não há como comentar sobre a veracidade da foto. Isso porque poderia ser qualquer coisa. Eu ainda vou incluir mais uma teoria com base nos meus poucos conhecimentos ufológicos aqui, tá? Conhecimentos esses que só trazendo vídeo pra vocês. Essa pequena criatura poderia ser uma cria que não deu certo, de algum humano e alienígena, quem sabe? Sendo assim, um ser híbrido. Bom, nós já vimos o caso do cara que fotografou um alienígena. Se você não viu, vai ver que o vídeo tá incrível. E por que não, né, ter uma teoria dessas também? Como eu disse pra vocês no início do vídeo, a foto foi tirada no Victoria Park. Esse parque fica numa cidade que está localizada aos arredores de Liverpool e faz parte da região do rio Mersey. Bom, família, essa é uma região com extenso histórico de aparições ufológicas. Não é à toa que o jornal The Scottish Sun destaca o fato de Liverpool ser a região com mais relatos à polícia de aparecimentos de OVNIs de todo o Reino Unido. Esse dado foi apresentado enquanto o The Sun noticiava que 2 objetos não identificados haviam sobrevoado a cidade. No acontecimento em questão, acreditou-se inicialmente que eram apenas um balão, sei lá, no céu. Mas outro objeto apareceu, como eu falei, eram 2, né? E ambos começaram a voar juntos, família. Seria uma nave espacial? Bom, não há como afirmar pelas imagens coletadas, mas novamente o histórico recente grita para nos dizer que são de fato alienígenas. Em outra cidade da região do rio Mersey, essa chamada de Knowsley, e que fica a 14 minutos do Victoria Park, há OVNIs sendo relatados de forma frequente desde a década de 60, como escreveu o Liverpool Echoes em 2020. O mistério dessa onda de objetos não identificados vem acordando pessoas há bastante tempo. Um dos casos mais recentes aconteceu em setembro do mesmo ano, quando um homem se assustou de madrugada ao ver uma luz verde no céu no formato de um disco voador. Ele relatou que não acreditava nessas coisas, até ter visto e ouvido essa aparição. O homem contou que estava na casa de uma amiga e que ambos escutavam um som alto como de um avião. Aquilo os atraiu para a janela e lá estava a luz verde. Luzes verdes como essa são relatadas desde a década de 60, como eu falei, quando crianças ouviram um zumbido alto durante a noite e quando foram para a janela passaram a ver uma luz em um formato de disco. Curioso é ver como esse fato se repete em diversos momentos, né? Como destaca o autor do livro OVNI sobre Knowsley. Citado na reportagem do Liverpool Echoes, ele apresenta casos de homens, mulheres e crianças que ouviram coisas semelhantes na região do rio Mersey. Algumas aparições são feitas apenas com luzes e outras com objetos bem sólidos, viu? Curiosamente, não há nenhum destaque para contatos de terceiro grau. O fato é, OVNIs representam objetos voadores não identificados. Não sabemos se são alienígenas, drones ou alguma tecnologia criada e alguém tá testando, né? Pode ser de tudo. Em 2010, uma criatura pra lá de curiosa foi encontrada em uma reserva indígena no Canadá. O ponto de encontro é uma região de fácil acesso e se chama Big Trout Lake, na província de Ontário. Assim que foi descoberto, ninguém sabia dizer o que era aquele estranho ser, mas os índios da região logo apontaram que ele parecia muito com algo que se chama o feio. Na verdade, essa é a tradução, porque no dialeto local ele se chamaria o Maginacos. O feio, para simplificar as coisas, é considerado um sinal de que coisas ruins estão para acontecer. Por isso, ele não foi recebido com muito entusiasmo pela população local, mas os cientistas devem ter adorado ter de estudar aquele estranho animal, né? Porque você sabe como é, mais informação. Segundo o site Live Science, o feio não seria mais do que um visão americano. Mas o que acontece é que ele poderia ter tido uma doença que fez com que ele ficasse com essa aparência aí. Olhando para os dois, será que dá para encontrar uma semelhança? Bom, mesmo que sejam bastante parecidos, é difícil saber se é o certo porque são só fotos. E se os índios disseram que era um sinal de mau presságio, bom, eu vou ficar com o pé bem para trás, tá? Essa próxima descoberta é um pouco mais pé no chão do que normal, até porque não se tratam de corpos de possíveis seres humanos ou híbridos, enfim, mas de animais que poderiam ser facilmente confundidos com os da fauna de Marte. Em 2020, o documentário The Secrets of Antarctica apresentou uma série de descobertas realizadas no Polo Sul. Para alguns, essas descobertas foram feitas por acaso, como é o caso deste pequeno peixe estranho pra caramba com cara de meleca. No entanto, os cientistas
cientistas por trás do projeto possivelmente já imaginavam que poderia se deparar com animais mais estranhos. Isso porque o mar ainda nos esconde muitas coisas, e se tratando das águas da Antártica, esses segredos são ainda maiores. Ao que tudo indica, esses peixes não são alienígenas e nem vieram dominar o mundo, tá? Devem ser apenas uma espécie que se adaptou muito bem ao frio da região e possuem tais características para aproveitar ao máximo as condições locais. Mas claro que isso não faz com que elas causem menos estranheza ao olhar, né? No país conhecido como Bornéu, algumas pessoas encontraram uma criatura estranha ainda viva, tá? Passeando por uma floresta da ilha Sarawak. Esse é um dos poucos casos em que as descobertas são feitas com criaturas ainda se movimentando e tendo um registro feito também por vídeo. O monstro encontrado se arrasta pelo chão sem um rumo aparente. Suas garras avantajadas, a falta de pelos e a forma estranha do seu corpo fazem todos os descobridores dessa criatura ficarem assustados, né? A perseguição ao bicho não foi fácil, isso porque ele era lento e parecia estar com algum problema também. Foi justamente nesse ponto em que esse ser exótico pode ter deixado de ser um mistério. Segundo a organização ambiental que atua na região, a criatura seria de uma espécie chamada de urso malaio, e é até que comum na região. Alguma doença poderia ter afetado o animal, fazendo com que ele ficasse ali sem, né, o movimento meio estranho, sem os pelos também. E bom, vamos torcer para que seja isso mesmo, né? Porque, bom, melhor isso do que um extraterrestre, né? Então é isso, família, o vídeo de hoje está chegando no final. Você pode selecionar um dos vídeos que está aparecendo aqui, ó, para você assistir, para se informar, para se entreter mais um pouquinho e continuar aqui no canal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Valeu!